Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Mirelle Freitas, fisioterapeuta, mais uma vez com vocês. Vim aqui hoje falar de um assunto que está muito em alta, que é o Covid-19. Mais precisamente eu vou falar da reabilitação, né, pós-Covid. Dar algumas dicas para vocês fazerem em casa, alguns exercícios que podem lhe ajudar numa reabilitação após os 14 dias que você tiver o Covid, né? O Covid acomete a pessoa, né? Você passa os 14 dias de isolamento, os 14 dias para completar a fase da doença, para você se dizer curado do Covid. Porém, depois desses 14 dias, muita gente ainda vem apresentando um monte de sequelas, certo? O Covid vai, mas deixa um monte de sequelas em você, tanto no sistema respiratório, como em outros sistemas do nosso corpo, tá bom? Esse vírus não, essa doença é causada pelo vírus SARS-CoV-2, como vocês já devem saber, né? Todo canto está se falando hoje em dia. Ele pode se manifestar no nosso corpo em graus leves, moderados, graves e críticos. Também tem os pacientes que ficam assintomáticos, que é quando não apresentam sintoma nenhum. O grau leve seria apenas aquela gripe, o sintoma de gripe, né? Sintomas gripais, dor de cabeça, febre, tosse seca, obstrução nasal. Algumas pessoas que vêm apresentando o grau leve também têm relatado uma falta de ar após algum esforço, certo? Durante o Covid e após você passar os 14 dias do Covid. Um exemplo, muita gente veio me dizer, Mirelle, quando eu ia tomar um banho, eu sentia muita falta de ar. Eu tinha que tomar banho sentado. Muita gente dizia que quando ia na cozinha preparar alguma comida, também ficava cansado, mesmo após os 14 dias de Covid, certo? E apresentando a fase leve, viu? O grau leve, que não é o grau que tem pneumonia. Muita gente estava sentindo muita fadiga física. Isso é um dos principais sintomas das sequelas que o Covid deixa em você, certo? A fase moderada é quando você vai apresentar uma pneumonia. O Covid já pega mais o seu sistema respiratório, suas vias respiratórias mais baixas. Ele vai comprometer seu pulmão, mas ele vai comprometer fazendo uma pneumonia leve, certo? É aquela pneumonia que você pode tratar em casa, que você não abaixa, não diminui tanto a sua saturação de oxigênio, que é aquela quantidade de oxigênio que a gente vê naquele aparelhinho que coloca no dedo, o oxímetro. Eu vou falar num vídeo próximo sobre a oximetria de pulso, tá certo? Prometa aqui. Vai ser mais um vídeo que eu vou fazer. Então, esses pacientes são tratados em casa, não diminui muito a saturação de oxigênio, né? Não precisam de internamento hospitalar. A fase grave e crítica já são aqueles pacientes que comprometem o pulmão com a pneumonia mais importante, precisam de internamento. A saturação de oxigênio vai lá para baixo, né? Diminui muito, o paciente precisa de um suporte de oxigênio, certo? E se essa pneumonia se agravar mais, ele já passa por uma fase crítica, que é quando o paciente precisa de uma intervenção de suporte ventilatório maior, com um ventilador mecânico, né? O paciente precisa entubado e precisa respirar com a ajuda desse ventilador. Os pacientes que apresentam o Covid, né, mais grave, mais crítico, com certeza vão precisar fazer fisioterapia, né? Além de fisioterapia, vão precisar de uma equipe multidisciplinar para fazer um tratamento após internação. Esses pacientes vão estar internados um bom tempo no hospital. Quando tiverem alta do hospital, vão precisar ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista. Então, seria muito importante o acompanhamento de todos esses profissionais. Eu vou focar mais na fisioterapia agora. Então, assim, esse paciente vai precisar fazer uma reabilitação física e respiratória em casa, certo? Mas o que é que eu indico? Eu indico, assim, ter o acompanhamento de um profissional fisioterapeuta com você. Não seria muito indicado você fazer exercício sozinho, porque você é um paciente que inspira muitos cuidados. Vai ser um paciente que inspira muitos cuidados. Então, precisa ter avaliação de um profissional, um fisioterapeuta, para ele traçar a sua conduta, ver o que é que você vai precisar. Aliás, você vai ter muitas sequelas físicas,
sequelas respiratórias, então precisa de um acompanhamento ali perto desse profissional. Eu não indicaria você fazer exercício só, tá bom? Em casa, como as dicas que eu vou dar aqui. Para aqueles pacientes que apresentaram o grau moderado e leve, né? Já estão tão bem, teoricamente, estáveis em casa, sem nenhuma intercorrência, apresentando a saturação de oxigênio acima de 96, 97, eu não vejo problema de você fazer alguns exercícios para você dar uma melhorada na sua capacidade física e respiratória. E tem alguns exercícios que vocês podem fazer. Esses exercícios eu vou focar mais nos próximos vídeos, tá? Vou lançar alguns vídeos de exercícios respiratórios e exercícios físicos para vocês fazerem em casa. Mas diga-se de passagem, só para aqueles pacientes que apresentaram a fase leve e moderada, que não precisaram de internamento hospitalar, tá bom? E para quem apresentou a fase leve e moderada, vou dar super dicas sobre alguns exercícios respiratórios e motores, mas aí vocês vão ver nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado da explicação, espero que eu tenha tirado um monte de dúvidas. A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigada!